Graça e paz, minha irmã. Vamos chegar. Vamos ficar as crianças. Ai, tu nunca fez isso. Boa noite, faz hora que eu espero. Ai, irmã. Que dó no barulho. Irmã Celita, é porque nós tivemos um pequeno atraso. Aí eu mandei no grupo dizendo que era 7h30. E aí, mas aí, talvez não foi para a senhora, mas me perdoe, estou esperando a hora. Agora eu lembrei de uma vez que eu fui buscar as crianças lá no Pantanal, né? Aí, quando eu cheguei, fui deixar uma parte de pessoa e depois fui buscar outra. Quando eu cheguei lá na BR, aí aqueles lá e disse: pastor, nós já estamos aqui há mais de um dia esperando. Não, na verdade era às 7h da noite, mas hoje nós tivemos um pequeno atraso. Vamos perdoar aí? Aqui o culto é 7h30. Vamos lá, vamos começar. Então, boa noite, meus amados. Como falei, né, nós estamos começando hoje um pouco atrasado, mas foi preciso. Os integrantes aqui, a equipe ainda não estava completa, por isso a gente teve que começar aqui nesse horário. E nós agradecemos a vocês por essa espera e por estar conosco. Tenho, está um pouquinho adoentado, mas ainda tem, viu, pastor? Estamos em Sobral, ele está em Sobral e nós estamos em Itapipoca. Então, depois é que a gente vai tentar ressuscitá-lo para trazer. O Furso. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo. Santo Deus e amado Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Viemos aqui, ó Deus Pai, por mais uma vez transmitir a tua mensagem. Nos ajuda, ó Deus Pai, a ser bem claro, através do teu Santo Espírito, que nos dirige e que nos guia, no discernimento da tua palavra. Eu te peço pelos nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, que o Senhor esteja abençoando em crescimento espiritual, em sabedoria e na prática da sua palavra. Eu te peço, Deus, ainda para as nossas crianças, que o Senhor esteja protegendo a cada uma desses vírus que estão acontecendo neste mundo aí afora, e pelos nossos idosos da mesma forma, pelos aqueles que também já voltaram às suas atividades, do seu trabalho, que o Senhor esteja protegendo. Glorioso Deus, eu te peço pelos louvores que serão cantados aqui, que o Senhor esteja recebendo como aroma suave, aroma que te agrada. Ó Deus, Pai, vivemos para te amar e te honrar. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Pedro aqui em Itapipoca. Obrigado a Deus Santo por este momento que estamos aqui para te servir. Nos ajuda e nos dá, Deus Pai, entendimento em tudo. Desde já eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Serviço de utilidade pública. Aqui em Itapipoca foi registrado o primeiro caso. Não se sabe quem é a pessoa nem onde mora, né? Mas orem aí por nós que agora vai começar o destroço. Quando a gente já queria abrir a igreja, parece que vai ter que fechar, né? Então vamos estar orando aí para que Deus esteja nos abençoando e nos livrando de todo mal. Vamos lá. Cantar louvores ao Senhor nosso Deus. Lembrando que esse é o nosso culto de oração e estudo bíblico. Essa foi a maneira que nós encontramos para poder estar em comunhão com os irmãos, mesmo de uma forma virtual. Hoje era para eu estar em Crato, por ocasião da conferência da AMEN, a conferência missionária lá no Seminário Batista, mas também por conta
desse problema do vírus, não foi possível a conferência ser realizada ao público. Está acontecendo agora, eles prepararam todo o material e às 5 horas da tarde eles estão soltando o material para que você possa estar assistindo, né? Isso a gente fica triste, mas ao mesmo tempo a gente sente alegria de saber que as coisas, que a obra de Deus continua apesar das dificuldades. Então vamos estar orando também pelo pessoal lá do seminário, pela diretoria, que se esforçaram de fato para montar todo o projeto da conferência através de vídeos, para que a gente está transmitindo através do Facebook. Você entra na página do Facebook do Seminário Batista do Cariri e então você se inscreve. E aí todas as 5 horas da tarde eles estão soltando aí. Quer dizer, começou hoje, aí vai ser amanhã e depois. Muito bem, vamos cantar. Número 1 do cantor cristão. Sou o Temos. Nós vamos cantar o hino número 1 do nosso cantor cristão. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós os teus servos,
não atualizando E aí como o até... Paulo disse aí, ó, tenta em outro navegador, no próprio aplicativo. Vai, tentando. Mas não quer pra me mandar o link pra eles, no seu celular. E o sofá? O livro perguntou, e o sofá? Número 3 do cantor cristão. Pastor? Nael, 3. número 3. Número 3. Já temos. Ó gratos ao Senhor, ao vosso rei louvai, com alegria e com fervor, com alegria e com fervor, seu culto celebrai, seu culto celebrai. A Ele pertencem bênçãos e sabedoria, sim, glória e soberania, agora e para sempre sem fim. Ó gratos ao Senhor, ao vosso Rei louvai, com alegria e com fervor, com alegria e com fervor, seu culto celebrai, seu culto celebrai. A Ele pertencem bênçãos e sabedoria, sim, glória e soberania, agora e para sempre sem fim. Amém. Agora nós vamos cantar o número 7. Número 7. Já temos. Ó, de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar. Vamos parar. Uma vez. Se eu for cantar desse jeito, eu vou estourar a garganta dessas aqui. Eu vou baixar mais, tá bom? Aí vocês vão. Tá? De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvai. Nossa terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor.
chegando agora, né? Vamos fazer uma leitura. Só lembrando, eu quero fazer aqui, antes da nossa leitura, eu quero lembrar aos amados ouvintes e telespectadores também, né? Nesse contexto. Lembrar a nossa trajetória desde quando foi proibido abrir as igrejas. Então, desde que nós iniciamos as lives, nós estamos desenvolvendo um tema, os conflitos da vida. E cada live a gente tinha um subtema. Então nós tivemos qual o sentido da vida, onde nós desenvolvemos 3 partes interessantes lá. Falamos sobre a origem da vida, é Deus, o propósito da vida é a glória de Deus, o sentido da vida é a paz com Deus. A nossa primeira live. Se você está lembrado, né? Depois eu posso colocar no WhatsApp para você ficar com ele em mente. Depois nós fomos para outra live, e aí foi qual o propósito de Deus na criação do homem. Inclusive, vocês estão me devendo que eu fiz essa pergunta e ninguém respondeu na semana seguinte, né? Então, o propósito de Deus na criação do homem. Deus criou o homem para ser eterno, santo e servo. Então, nós desenvolvemos esses 3 pontos. Na outra live, nós tivemos um tema de onde vêm os conflitos. Desenvolvemos mais 3 pontos. Os conflitos vêm porque, eu disse, não é culpa de Deus, e sim do homem. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. A humanidade se tornou uma humanidade decadente do ponto de vista bíblico. E o homem até hoje procura o Éden que perdeu, mas sem sucesso. Então nós desenvolvemos esses 3 pontos. Depois nós tivemos mais uma outra live. Na outra live nós fizemos a pergunta: como podemos enfrentar o inimigo? E aí nós vimos com confiança no Senhor, com reconhecimento do Senhor e com afastamento do mal. A última live, que foi no último domingo, né? Por que o mundo está como está? E aí, por causa da natureza pecaminosa do homem, a natureza caída, porque o homem não teme ao juízo de Deus, porque o homem não serve ou não observa a revelação natural de Deus, porque o homem não conhece a revelação especial de Deus. Eu tenho ele, eu fiz uma relação, eu vou colocar depois aí no WhatsApp para que você possa estar vendo isso. Eu coloquei, eu posso mandar no e-mail também, de quem quiser. E outra coisa, eu só disse aqui as frases, mas cada um tem uma referência básica que você pode trabalhar em cima disso, tá bom? Muito bem. Hoje nós vamos passar para a segunda etapa. Hoje nós vamos estar como se fosse a segunda temporada da série, né? Os conflitos da vida. Hoje nós vamos falar, a partir de hoje nós vamos falar sobre os resultados desses conflitos, certo? E vamos fazer uma leitura, uma leitura em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, nós iremos ler os versículos 3 a 12. 2 Crônicas, capítulo 20, de 3 a 12. A partir daqui a gente vai trabalhar em cima dos resultados, e claro, negativo, desses conflitos, né? Por isso a gente vai ler esse texto de 2 Crônica, e na pregação, no sermão, a gente tem um outro trecho que vai corroborar com esse aqui. Vamos lá. 2 Crônica, capítulo 3 a 12. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor.
Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, a espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois eis os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinha da terra do Egito. Mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não escutarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistir. E essa grande multidão que vem contra nós, não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Até o versículo 12. Percebem aqui que esse povo está com medo. Mesmo sabendo quem é o seu Deus. Mas ele está com medo. E daí começa os resultados dos conflitos. Esse texto foi escolhido para que a gente veja aqui qual é a reação do homem mediante aos desastres, mediante aos conflitos. Então nós vamos estar desenvolvendo daqui a pouco esse tema, e o tema é bem interessante. Eu não vou dizer agora os resultados do conflito, mas nós vamos trabalhar em cima dele e de outros mais, tá bom? Continuando. Número 9, né? Vamos cantar o hino número 9. Vamos lá. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã canta.
o hino. E aí a gente vai para a mensagem e depois da mensagem a gente pode estar cantando as outras músicas. Não sei se é o número 15. Número 15. Cantemos. Ó Deus, demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecado, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A quem nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Pois, meus amados, vamos agora passar para a mensagem e a gente gostaria de que você prestasse atenção aí essa transição da primeira parte desse tema e agora a segunda parte. A gente viu os porquês, né? Agora nós vamos estudar sobre os resultados dos conflitos. O que de fato acontece quando um conflito está acontecendo. Nós já vimos o que é um conflito. Um conflito é podemos dizer que é uma queda de braço, onde as duas partes querem ter vitória, querem ganhar e terminam as duas se machucando. Então, eis aí um conflito, certo? Por isso, não saiam da tela, certo? A gente sabe que na igreja, na hora da pregação, dá uma sede danada, né? O fulano está com sede, se levanta. Então, beba água aí mesmo, né? Não sai não. Não
atenção. Esse texto que nós lemos, de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 13 a 12, vocês percebem aí que há um conflito, aliás, há o resultado, né, aí de um conflito que está para acontecer. Lendo um outro texto, que é o que nós vamos desenvolver aqui, está em Filipenses capítulo 4, versículo 2 a versículo 8. Vamos ler o texto aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 2 a versículo 8. Diz assim. Vamos ler o 1 também, que é para ele não ficar chateado, né? Vamos lá, versículo 1. A gente tira do 2, né? Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Porque também aprendestes, vou ler o 9, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém. Amém. Santo Deus, querido Senhor, nós te agradecemos, Pai Santo, pela tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse amor que o Senhor demonstrou para conosco, enviando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Ó Deus, nós estamos vivendo dias de conflitos. E esses conflitos, ó Deus, traz para nós alguns resultados negativos. Resultado esses, ó Pai, que se não fora o Senhor, nossa vida seria um caos. Nós agradecemos porque o Senhor tem colocado paz em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, ainda que nós tenhamos recebido o Senhor Jesus Cristo, ainda que nós venhamos confiar no Senhor Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, dele nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados. Mesmo assim, nós continuamos vulneráveis em nossos sentimentos e emoções, mesmo tendo já recebido o perdão de Deus. Já somos novas criaturas, isso é verdade. 2 Coríntios 5,17 deixa claro que todo aquele que entrega a vida a Cristo, ele se torna
a nova criatura. Mas, apesar de sermos nova criatura, a nossa velha natureza ainda, meus amados, está em nós. E ela é suscetível às circunstâncias que nos advêm. Então, por isso, sendo assim, não é aqui algo interessante a gente imaginar, poxa, se a minha vida já foi restaurada por Cristo, então por quê? Porque eu sinto medo, porque eu sinto ansiedade. É sobre isso que nós queremos falar nessa noite, né? O primeiro resultado desses conflitos, seja conflitos externos ou internos, os resultados são negativos, né? Então, nós precisamos pensar que mesmo tendo a ansiedade e o medo como resultado, então, o que nós podemos fazer? Qual a pergunta que nós poderíamos ter? Então, nosso tema é como superar a ansiedade e o medo em tempos de conflitos. Esses dois textos que nós acabamos de ler, eu não vou desenvolver o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, eu vou trabalhar aqui no texto de Filipenses, capítulo 4. E como eu falei, que mesmo nós temos sido lavados pelo sangue de Cristo, nós ainda estamos sujeitos a isso, a termos ansiedade, a desenvolver uma certa ansiedade e o medo em nossa vida. O próprio apóstolo Paulo, ele experimentou esse sentimento em sua vida cristã. Paulo passou por isso. Paulo, ele passou por esses momentos difíceis. E por incrível que pareça, até o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos seus últimos momentos, nos seus últimos dias, ele revelou a nós uma tristeza no seu coração. Lá em Marcos 14, versículo 34, o Senhor, ele manifesta uma certa tristeza. Contudo, essa tristeza não provém de uma velha natureza, no caso do Senhor Jesus Cristo. E nem havia nele nenhuma vulnerabilidade. Ali era algo só para provar que ele veio para sentir tudo que o ser humano sente. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, foi uma alegria enorme naquele dia, mas aí você começa a olhar para trás e ver tudo, ou pensar em tudo que você fez, e pode ter certeza que é motivo para você até mesmo se perguntar como Deus poderia perdoar um pecador ou alguém que fez tanto como eu fiz. Mas ele perdoou. O que nos dá alegria é de que o Senhor tem resposta para nós. E mesmo tendo sido restaurado, qual de nós não se sente ansioso e muitas vezes com medo diante de uma enfermidade, diante da possibilidade do desemprego, de ser desempregado, ou de continuar também desempregado, de uma crise familiar? Quantas vezes nós já tivemos esse sentimento de ansiedade e medo por meio da violência? Muitas pessoas têm medo de sair de casa por medo da violência que está na sociedade, medo dos desafios que nós temos que assumir, ou mesmo diante das lutas pelas quais a nossa família passa, pelas quais a nossa igreja passa. E muitas vezes a ansiedade e o medo, ela vem, e muitas vezes, por incrível que pareça, ela sobrepuja a nossa confiança em Deus. E por que isso acontece? Um certo autor, ele fez uma
uma definição. E ele deu duas definições para a ansiedade. Ele diz o seguinte, eu vou ler esse texto aqui, desse autor. Ele diz assim, ele faz uma distinção entre a ansiedade normal. Ele diz, a ansiedade normal é uma reação natural diante dos perigos e ameaças, que é controlada ou diminuída quando as circunstâncias exteriores se modificam. Isso é a ansiedade normal. Estou precisando aqui. E a ansiedade aguda ou neurótica, ele diz o seguinte, ela desenvolve sentimentos exagerados de desespero e medo, mesmo quando o perigo é inexistente. Então são duas definições aqui, porque ele vai falar de dois tipos. Nosso autor aqui, ele fala de dois tipos, que não é o autor da nossa lição, dois tipos de ansiedade. Para ambas, Deus, ele providenciou, meus amados irmãos, recursos. Ele providenciou recursos para nos ajudar. Observe agora esse texto de capítulo 4 de Filipenses. Aqui nesse texto, se você observa aqui, a partir do versículo 2, nós vamos notar o quê? Um conflito. Há um conflito, não dá para se perceber, possivelmente o conflito não é na igreja. O conflito provavelmente aqui é entre duas pessoas. Porém, essas duas pessoas talvez sejam são colunas da igreja, e por serem colunas, talvez estremeceu toda a igreja. Isso acontece. Isso acontece. O que foi que houve aqui? Veja aqui, a partir do versículo 2, nós notamos aqui que a igreja, ou alguns, seus membros, eles estavam em crise de relacionamento. Podia ser que fosse só a Evódia e Síntica, mas também poderia ser mais pessoas. Poderiam ser mais pessoas que estavam em crise de relacionamento. E aparentemente aqui o que vai aparecer pelo texto é as irmãs, Evódia e Síntica. Irmão, só um tempinho aqui para tomar uma aguinha. Obrigado. Obrigado. Aqui, Beca, regula aí. Muito bem. O que eu estava dizendo mesmo? Estava sobre Sim, muito bem. Então, se você observa aqui, aparentemente essas duas irmãs, Evódia e Síntique, elas andavam aqui meio que em desacordo, Não sei se a briga era ferrenha, mas as irmãs estavam meio que inflamadas. E dá para perceber também que essas irmãs possivelmente eram colunas daquela igreja. Por quê? Porque essa crise foi parar onde? Nos ouvidos de Paulo. E aí Paulo, quando escreve a sua carta, ele vai tratar desse assunto aqui. Então essas irmãs possivelmente estavam ou andavam aqui em desacordo. E essa desavença aqui, ela estava com certeza entristecendo os demais irmãos. Havia uma tristeza, provavelmente, por toda a igreja, a ponto de chegar ao conhecimento do apóstolo Paulo. Então, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, e agora vamos lembrar de uma coisa, que Paulo só tem a dizer coisas boas da igreja dos Filipenses. A igreja dos Filipenses era uma igreja pobre, mas era uma igreja que se preocupava muito com a obra missionária. E Paulo diz que ela foi a única igreja que sustentou, que foi até o final. E aqui, quando ele escreve para a igreja, ele está escrevendo exatamente para resolver, ou tentar resolver esse problema. E aí, olha o que ele diz no versículo 3. Pode ler.
3. Eu vou dizer o versículo sem ler. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilie, pois juntam-se, esforçaram comigo no Evangelho também, com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Olha que coisa interessante. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo a carta à igreja, mas no meio dessa carta, alguém é o objeto dessa comunicação. Paulo, ele pede encarecidamente aqui a um certo obreiro, amigo, no seio da igreja, que promovesse a reconciliação, provavelmente das duas irmãs. E por que das duas irmãs? E aí, o que Paulo vai dizer? Olha, trabalhe com elas. Por que Paulo vai dizer para ele fazer a reconciliação? Paulo faz aqui ele faz um retrocesso, uma retrospectiva do trabalho dessas duas irmãs. Então percebam aqui que elas eram de fato colunas, não só na igreja, mas também quando estavam com Paulo. Então essas duas irmãs, por um motivo não se sabe porque, elas estavam em desacordo. Isso é normal, né? Nas nossas igrejas, né? Principalmente a igreja e pastor, muitas vezes está em desacordo. Irmão com irmão em desacordo. Isso são conflitos. E esses conflitos trazem alvoroços. Esses conflitos, meus amados, traz ansiedade e medo. Trouxeram para aquela igreja. E aí Paulo diz claramente aqui para esse irmão, não diz o nome dele, mas de fato, pelo que Paulo fala, ele é um irmão muito, como nós podemos dizer, ele é um irmão muito santo, não mais que os outros. Mas eu acredito aqui que Paulo, ele olha, ele pede encarecidamente esse irmão, já conhecendo quem é esse irmão. Olha, irmão, a gente tem que pensar nos nossos dons que Deus nos dá. E com certeza esse irmão tinha um dom, o dom da reconciliação, não só no sentido de evangelização, mas também de ajudar os irmãos a aconselhar. E ele diz aqui, ó, fale com elas. Provavelmente Paulo não podia, porque estava longe, e então ele diz, fale com ela. Ele pediu aqui a esse irmão, a esse obreiro, que promovesse a reconciliação. E a igreja, no versículo 4, ele vai dizer aqui, que a igreja, uma vez que fosse resolvida a questão, olha o versículo 4, vamos ler. Alegrai-vos sempre do Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Então ele diz aqui, uma vez resolvido o problema, alegre-se no Senhor. Ele diz, alegrai-vos no Senhor. Ele está pedindo para que a igreja volte a se alegrar no Senhor. Nós percebemos aqui, nos versículos 6 e 7, por exemplo, vamos ler, vamos falar. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Pronto. O que a gente observa aqui? Nesses versículos, no versículo 6, né, foi 6 e 7, né, que era leu, o apóstolo Paulo ele está aqui ensinando o que fazer para vencer a ansiedade e o medo. É fato, a ansiedade e o medo, ela é o produto dos conflitos. Mas o que é que ele vai nos ensinar? Ele não vai dizer aqui, mas é normal, ou infelizmente, irmão, a ansiedade vem, o medo vem. Não, Paulo não está assustado com isso não. Mesmo sabendo que o resultado dos conflitos é isso, mas ele está dando aqui a resolução do problema. Entre as duas irmãs, qual é
a solução? Converse com elas, aconselhe as duas em particular, resolva esse problema dela. Depois que tivesse resolvido esse problema, o que a igreja tinha que fazer? Alegrar-se no Senhor. E aqui no versículo 6 e 7, ele vai nos ensinar. Então, qual é a nossa primeira atitude quando nós estamos caindo ou já caído, né, nesse sentimento de ansiedade e medo por causa dos nossos conflitos? A primeira coisa, meus amados, é identificar a causa do problema. Se nós queremos enfrentar a nossa ansiedade e o nosso medo, nós temos que identificar a causa do problema. Nós temos que enfrentar. No versículo 2 aqui, talvez aqui a dor dos irmãos e a sua ansiedade tivesse aqui como origem essa, vamos dizer, a briga dessas duas irmãs, né? Talvez tivesse como origem isso, a briga dessas duas irmãs. E o apóstolo Paulo, ele vai diretamente no ponto da tensão. Então, ele está aqui identificando o problema. Meu amado irmão, vá até as duas irmãs e converse com elas. Leve elas lá para o seu cantinho lá e fale sério. Diga qual é o problema, os problemas que elas estão causando na igreja, mesmo sendo elas quem são, grandes servos de Deus, mulheres que a igreja precisava delas, mas elas estavam naquele exato momento em discórdia. E quando nós entramos em discórdia, nós destruímos os relacionamentos. E quando destruímos o relacionamento, destruímos também a igreja. Então nós precisamos pensar nisso. Em vez de nós nos encolhermos no fundo de uma rede, no fundo de, no estádio de uma cama, ou numa cadeira, ou num canto, não. Nós temos que enfrentar os problemas. Essa deve ser a nossa atitude. Paulo, ele vai aqui identificar a causa do problema. Ou seja, ele vai direto no ponto, na tensão, e ele vai aqui fazer o quê? Descobrir a causa da ansiedade. Por que aquela igreja estava passando por isso? Então, Paulo aqui, ele vai descobrir a causa da ansiedade. É interessante isso. E aí, quando ele descobre a causa da ansiedade, então ele dá início à solução do problema. Vamos trabalhar em cima disso. Por que eu estou passando por isso? O que mais me machucou em tudo isso? Será que está certo eu ficar ali encolhido no canto por conta disso? Mesmo eu sabendo que Jesus Cristo disse que no mundo eu teria aflição, eu estou sabendo disso, e mesmo assim eu estou me encolhendo, eu estou ficando só com a primeira parte. Eu estou assim porque o Senhor disse que nós íamos passar aflições, e agora chegou o momento da minha aflição, e eu estou dessa maneira. E a segunda parte do versículo de João 16:33, o que é que ele diz? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou melhor, essa aí já não é a segunda parte, já vem a terceira, porque ele começa o versículo e essa parte já está na metade, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Olha que coisa interessante. Aquele que é o seu mestre, o seu Senhor, ele diz: eu venci. Então dá para você perceber que há esperança. Dá para você entender que há uma saída desse problema. E vamos lembrar que 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz que o Senhor não nos dá nenhuma tentação que não seja humana, né? Porém, com a tentação, ele vai dar sempre o quê? O escape, a saída, a solução de tudo isso. E quando nós sucumbimos a tudo isso, nós estamos negando, nós estamos desobedecendo
a esse Deus, negando sua promessa, não acreditando na promessa de Deus. E aqui, meus amados, nós estamos diante de um momento bem interessante. O apóstolo Paulo vai direto no problema. E aqui, através da observação, através da reflexão, da autoanálise, da leitura bíblica, através do aconselhamento, tudo isso nós podemos descobrir o que de fato nos preocupa. O que é que está me perturbando? Então, às vezes, meus amados irmãos, não é fácil esse exercício, mas pode nos fazer muito bem se for feito de uma maneira adequada. Se você fizer do jeito que a palavra de Deus manda, então você vai ter sucesso na resolução, na identificação do seu problema. Você sabe bem as causas da sua ansiedade quando você sente? O que é que você está sentindo? Eu estou sentindo uma coisa ruim, eu estou sentindo um talo no peito, eu estou sentindo uma amargura dentro de mim, é uma tristeza. Como começou? Não sei. Será que você não sabe? Pois trate de saber. Trate de identificar o seu problema, porque se você não fizer essa primeira parte, você vai morrer desse problema mesmo. Você vai se acabar. Porque você está se deixando encantoar-se no canto do ringue, e o inimigo, o diabo, está lá te esbofeteando. Porque você não resiste. Você não quer resistir a tudo isso. Então, primeira atitude no anseio e medo, na ansiedade e medo, é identificar a causa do problema. Segunda atitude é considerar a ajuda de um irmão em Cristo. O que foi que nós vemos aqui? Paulo, quando escreve a carta, ele nomeia um irmão dentro daquela igreja para conversar com aquelas irmãs. Olha, meus amados irmãos, há muitos irmãos conselheiros, muitas pessoas que você se sentiria bem conversando com elas. Já outros, talvez você não tenha essa alegria de conversar, mas há muitas pessoas que podem ajudar. E essa atitude de considerar a ajuda de um irmão é muito importante para que você resolva esse problema que está acontecendo com você. Depois que você descobre a causa da sua ansiedade, então você agora deve atacá-la. Você deve atacar. Vamos ver, olha que coisa interessante. Lembrando que na última quarta-feira nós falávamos da fé, que era o nosso escudo, e da Bíblia, que era a nossa espada. Então agora você está diante de um problema, em que você precisa identificar o seu inimigo e depois atacá-lo. O apóstolo Paulo aqui, ele não teve dúvida. Ele descobriu logo onde era o problema. E ele repreendeu as irmãs, e não só repreendeu, mas também ele as admoestou a pensarem concordemente no Senhor. Imagina o apóstolo Paulo chamando a atenção dessas duas irmãs. Que é isso, minhas irmãs? Vocês fizeram tantas coisas boas na obra do Senhor. Os irmãos têm tanta consideração por vocês. Vocês são de grande importância na obra do Senhor, nessa igreja. Eu sei disso por experiência própria, que vocês foram no nosso ministério. E agora vocês estão jogando fora tudo que vocês fizeram. Tudo que vocês ajuntaram, vocês estão espalhando agora. Imagina Paulo falando com essas irmãs. Então, provavelmente, ele deve ter dito isso. Ele admoestou as irmãs a pensarem concordemente. E sabe por quê? Porque nós somos membros do mesmo corpo. Membros do mesmo corpo. Olha, do jeito... É muito interessante. Observa bem. Membro do corpo. Eu tenho 2 braços. Se eu abrir os 2 braços, eles abriram concordemente. Se eu fechar,
eles fecharam concordemente. Interessante isso. Agora, se eu fizer e colher esse e abrir esse, mesmo assim eles estão concordemente. Por quê? Cada um vai fazer a sua função. Porque está no mesmo corpo. No mesmo corpo. E Paulo está dizendo para essas irmãs exatamente isso. Se nós não andarmos concordemente na obra do Senhor, na caminhada cristã, então não vai dar certo. Vai haver uma destruição enorme. A começar com essa destruição pessoal. A ansiedade, o medo bate. Porque você acha, ou vai achar, que os conflitos é um gigante. E com gigante eu não posso. E até com gigante você pode. Viu Davi? A armadura dos soldados nem dava para Davi. O gigante, olhando para Davi, era uma formiguinha. Mas Davi derrotou o gigante. Então você tem um gigante para derrubar. E você tem força para isso. Não em você mesmo, mas Deus te dá essa força. Então o apóstolo Paulo aqui, ele deixa bem claro. E aí ele pede esse irmão, né, o versículo 3 aqui, né, para ajudar na resolução do conflito. Paulo já estava falando por carta e agora ele diz, olha, é melhor que alguém aí, idôneo, né, um irmão idôneo, converse. E aí ele pede ajuda de um obreiro lá dentro da igreja. Nós não sabemos aqui quem era esse irmão, mas ele vai chamar de companheiro de jugo. Agora, uma coisa interessante é que Paulo, quando se refere também aos outros irmãos que trabalhou com ele, Paulo não diz os nomes dele. Se Paulo tivesse dito os nomes desses irmãos, talvez não fosse nem importante dizer o nome dele. Mas sabe qual é a importância desses irmãos que estavam com Paulo? Paulo diz, os irmãos cujos seus nomes estão no livro da vida. Aí, irmãos, isso é importante. Não é importante chamar, o irmão Pedro, o irmão Antônio, o irmão... Não, é importante isso. Os nomes estão no livro da vida. Então, Paulo fala com esse irmão, esse companheiro de julgo aqui. Mas o certo é que a sua ajuda, aqui nesse texto, diz, foi muito importante naquele momento. Paulo estava precisando daquele irmão. Então, meus amados irmãos, pensando nisso, todo crente, ele deve ter aqui os seus companheiros de julgo. Aquelas pessoas que, num momento bem difícil, vai ajudar você em oração, vai ajudar você ouvindo, mas ouvindo de uma maneira que vai lhe ajudar. Por isso, é importante que cada crente esteja apto para ajudar quando ouvir. Ouvir o irmão dar a você a responsabilidade de ajudá-lo. Então você vai fazer de tudo para ajudá-lo. Não está na pauta prejudicá-lo. Não está na pauta espalhar a conversa dele. Mas está na pauta ajudar. Fazer o possível para que aquele irmão se regozije em Deus. Paulo encontrou um irmão na igreja que podia fazer isso. Será que nós temos em nossas igrejas um irmão que pode causar essa união entre duas pessoas? Será que há alguém na igreja que possa ajudar na reconciliação de duas pontas ou de duas extremidades? Meus amados irmãos, essa é a nossa responsabilidade. Ajudar, apaziguar. O Senhor Jesus Cristo, ele vai falar de pacificador. Bem-aventurado os pacificadores. É importante isso. Pacificar é o contrário de causar a guerra, a falta de paz.
E Paulo, ele pôde confiar nesse irmão, mesmo à distância, Paulo pôde confiar nesse irmão. Olhe, converse com elas. Agora imagine que esse irmão, conversando com essas duas mulheres, causasse um problema muito maior. Mateus 5:9. Que às vezes é isso que acontece. Mateus 5:9. Leia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, somos pacificadores por isso, porque somos filhos de Deus, fazemos parte do corpo de Cristo. E se somos membro do corpo, não tem como fazer o contrário. Todos os membros do corpo, eles devem trabalhar para que o corpo esteja bem, para que o corpo descanse. E é isso que Paulo, ele vê aqui. Ele encontrou alguém que pudesse trabalhar na discórdia ali de duas irmãs e transformar em paz. Fazer a reconciliação aqui dessas duas irmãs. Então, está na hora de nós começarmos a pensar nisso. Sermos bênçãos na vida das pessoas. Nós precisamos, irmãos, estar certo disso. Então, todo crente deve ter essa responsabilidade. Sentir a responsabilidade de querer ajudar. Então, aqui, Paulo chama a atenção para o apoio fraternal. Esse apoio aqui, ele é um apoio fraternal. E o que é o apoio fraternal? O apoio fraternal, meus amados irmãos, ele tem um especial significado. Por quê? Porque o problema, quando o problema vem, então, esse apoio faz com que o problema suma, faz com que o problema acabe. Então, ele vai trazer confiança para quem está no conflito, ele vai trazer a paz, porque é um apoio de amor. E a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora o quê? O medo. Lança fora o medo. Então, o inimigo, meus amados irmãos, do medo, sabe qual é? É o amor. O amor lança fora o medo. Logo, o medo tem um inimigo. Esse inimigo é o amor. Se nós estamos vivendo em amor, esse amor lançou fora todo o medo. Imagine uma congregação unida no Senhor, sentindo o que o outro sente, chorando com o que chora, rindo com o que ri, estando sempre em acordo. Onde é que vai haver medo nessa congregação? Onde é que vai haver medo? Não tem medo. Por quê? Porque o perfeito amor lança fora o medo. E esse perfeito amor está em nós, porque o amor de Deus está em nós. Então precisamos, meus amados, com esse amor, pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pregar com paciência, com amor, porque é a melhor maneira de levar outras pessoas a Cristo, é a melhor maneira de levar pessoas à reconciliação e expulsar de sua vida o medo e a ansiedade. Por isso, você deve identificar a causa do problema e considerar a ajuda de um irmão. A terceira atitude é alegrar-se sempre no Senhor. Olha o que ele diz aí, qual é o versículo? É o 4, né? Olha aí, é o 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Possivelmente, meus amados irmãos, a crise de relacionamento das duas irmãs aqui estava tirando a alegria da igreja. A igreja estava sofrendo com isso. Então, de fato, toda divisão no corpo de Cristo traz consigo uma tristeza imensa. Traz consigo uma tristeza imensa. E talvez seja por isso
que o Senhor Jesus Cristo orou tanto pela unidade de seus filhos, lá em João 17, na oração sacerdotal, principalmente no versículo 11. Ele ora pela unidade. E, no entanto, meus amados, em meio às lutas, os irmãos foram exortados a se alegrar no Senhor. Em meio à tristeza, os irmãos foram exortados a se alegrar no Senhor. Por quê? Algo contrário, tristeza e alegria. Por que Paulo mandou alegrar-se? Primeiro, ele não mandou alegrar-se sem que antes resolvesse o problema. Primeiro ele ataca o problema, identifica o problema, resolve o problema e diz, olha, quando o problema estiver resolvido, não se esqueça, alegrai-vos sempre no Senhor. Então deixa bem claro. Então aqui, se nós olharmos somente para os problemas, aí nós vamos nos apavorar. Nós ficaremos mais ansiosos, muito mais ansiosos, se nós estacionarmos nos problemas. Se olharmos para o Senhor, então nós teremos motivo para nos alegrar sempre nele, porque ele prometeu nos tirar. Não se turbe o vosso coração, não fiquem tristes. Eu deixei isso bem claro, certo? Então, precisamos nos alegrar no Senhor, depois de resolver todos os nossos problemas. E é interessante isso. Quando você não tem problema nenhum, você sai à rua, você sai à porta, ou fala com alguém rindo, aí a pergunta que a pessoa faz, você viu o passarinho verde? Por quê? Aí talvez você vai dar a resposta, não, porque hoje eu estou feliz. Você está feliz hoje, mas aqui ele diz que a felicidade nossa é para sempre. Alegrai-vos no Senhor. Isso significa, meus amados irmãos, que mesmo dentro dos problemas, a exortação é para nos alegrar. Resolver o problema e nos alegrar. Resolver o problema. Então, é importante pensar nisso. E por fim, eu disse quantas atitudes? 3. Quarta atitude, confiar em Deus, em oração. Você enfrentou o problema, você mexeu na ferida, e agora você tem uma arma. Você tem um reforço. A oração. E Deus vai estar pronto para cuidar. Vamos ver o versículo 6. Vamos lá. Vê se é o 6 aí. 4, 6. Rápido. Aí vai andar. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Olha que coisa bonita, né? Importante para nós. Aqui, já em Filipenses 4, 6, né? Ele está escrito aqui que a oração é o melhor remédio para a ansiedade. Está aí. Qual é o maior inimigo do medo? O amor. Qual é o melhor remédio para a ansiedade? Oração. E talvez o seu problema aí, o meu problema, o nosso problema, ele permaneça por isso. Porque falta exatamente uma conversa franca com o nosso Deus. O remédio aqui, meus amados, é a ansiedade. Não só, foi que eu disse, o remédio é a ansiedade? Não. Da ansiedade. O remédio da ansiedade é a oração, né? Da ansiedade, né? E o medo é o amor. Mas todos juntos, joga fora os dois. Por quê? Porque foi em oração aqui que muitos dos nossos heróis da fé, por exemplo, eles aprenderam a confiar no Senhor. Foi falando com o Senhor. Olha uma coisa interessante. Jó, todos nós conhecemos, né? A história de Jó. Jó, ele, muito tempo, né? Ele orou muito durante a sua crise existencial. E essa crise, ele foi crescendo, né? Ele foi crescendo tanto em confiança em Deus, que no final de suas provações, o que é que ele diz? Lá no capítulo 42, lá no versículo 5, ele diz: eu te
te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É claro que já não estava olhando agora para Deus e vendo Deus aqui. Jó estava dizendo, agora eu te conheço. Eu só ouvia falar de ti. Agora eu te conheço. Eu te conheço por tudo que tu representas na minha vida. Jó, um exemplo aí. Jó disse isso. Outro exemplo, Ana. Conhecemos a história de Ana. Qual era a ansiedade e o medo de Ana? Não ter filho, ela sofria. E ela pediu a Deus. E Deus deu resposta para ela. Na 1 Samuel capítulo 1, tem a história dela, a partir do versículo 9, de 1 a 18. Ana, por sua vez, o que ela faz? Ela fala com o Senhor. Então ela foi embora contente, após ter orado com tanta dedicação ao Senhor. Ela simplesmente confiou no Senhor. Ouviu as palavras do sacerdote Eli, lá no capítulo 1, versículo 9 a 18, ele fala sobre isso. Ela ouviu e ela se levantou-se e confiou no Senhor. Asaf também fez isso. Asaf, ele mostrou-se confiante na soberania de Deus, lá no Salmo 73, lá dos versículos 17 até o 28, ele fala sobre isso. Ele entra no santuário do Senhor e ele ora ao Senhor. E ele se alegra com isso. Meus amados, quando você ora com fé, quando você ora confiante em Deus, pode ter certeza que você vai se alegrar no Senhor. Então, à medida que nós confiamos mais no Senhor em oração, menos a ansiedade e o medo habita em nós. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34 é muito clássico, é o clássico da ansiedade, Não andeis ansiosos. O Senhor Jesus Cristo, ele ensina que nós não devemos ficar ansiosos com a nossa vida. O que devemos fazer, meus amados, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que nós devemos buscar. A oração, ela vai vencer. Ela vence a ansiedade. Quem ora bastante, vive bem. Precisamos pensar nisso. E a conclusão que nós chegamos? É que nesse texto de Filipenses, ele começa relatando, uma crise de relacionamento, mas ele termina com uma promessa de paz, versículo 7. Ele termina com a promessa de paz. Então, meus amados, é possível ter paz. É possível ter paz, a paz de Cristo, ocupando o lugar do medo e da ansiedade na nossa mente, em nosso coração. Mesmo que as circunstâncias externas não mudem, mesmo assim, vamos estar firmados nas promessas do Senhor. E sabe por quê? Porque o que determina a paz no barco não é a ausência da tempestade lá fora, mas a presença de Jesus do lado de dentro do barco. Então que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. E se você quiser vencer a sua ansiedade e o seu medo, lembre-se, o amor, o perfeito amor, lança fora o medo. E a nossa constante oração, ela vence também a ansiedade que nos assola. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Talvez possa ser. Bom, faça o seguinte, se você tem algum pedido para fazer, que não colocou aqui ainda, faça o seu pedido, enquanto isso a gente vai cantar. Foi. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Pensando aí nessa. Grande
a nação brasileira e outros países, e a conversão de todos, e que Deus abençoe o nosso ministério aqui, né? Tudo bem. O Lucas Melo pede oração também pela família dele e pela irmã Rosinha. Irmã Rosa. Tá certo, vamos orar. A irmã Aldenice pede pelo seu esposo, né? Vamos orar também. Vamos ver se tem mais. Irmã Aldenice. A Sara pede oração. Não. Muito bem. Saúde física e espiritual. Minha mãe, que vai voltar a trabalhar amanhã. E ela, a Cláudia, pede, né, pela irmã dela, que é a Antônia, e pela mãe, né, Isabel. O Flávio, que é o esposo e pai, por minha saúde e vida espiritual e por minha família, né? E o Felipe, minha família, que dá, resumindo tudo, né? A Cristiane pede pelas suas filhas e a neta dela. A Berenice. Olha, nem imaginei, estou como vó, olha. Muito bem. Tem mais alguém? O irmão Jocilene pede oração pela família e todos os irmãos que estiverem enfermos. Vamos estar orando. Isso vocês também vão orar, viu, pessoal? Não é só nós não. O irmão Antônio, é o Antônio Fábio, né? Ele pede e dá uma boa noite. A irmã Lúcia também pede oração pela saúde dela. O Ayrton, pela família, igreja, e vai. Foi, né? Saúde, meu irmão, turma, José, meu pai. Alisson. Paulo está com oração por ele também. Tá forte, Paulo. Disse que foi fazer exame. Deve ter pegado o... Pegou o quê? Quem? Paulo. Vamos orar. A tudo que é essa também de oração. Certo. Muito bem. Netinha, peço-lhe que orem por todos nós, mas em especial a todas as pessoas que já não têm mais o que comer, né? Para as pessoas que estão internadas em hospitais e sem poder receber visita dos seus parentes por conta desta pandemia. Por nossos idosos que se encontram isolados para se proteger do vírus e estão se sentindo sozinhos pelos moradores e também pelos moradores da rua. Esse pedido é da Brígida. Brígida foi nossa professora na faculdade, né? Estamos juntos. E vamos orar. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Pai Santo, por esse tempo aqui que o Senhor determinou para nós estarmos em comunhão com os nossos irmãos, ouvindo, ó Deus, tua palavra, pregando e cantando. Nesse momento, ó Deus, nós queremos elevar a nossa voz a Ti em pedidos. Elevamos em louvores, elevamos em pregação, agora queremos, ó Deus, elevar em pedidos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja, primeiramente, nos alimentando com a Sua palavra, né? Pedimos, ó Deus, pela vida do irmão Miqueias, que tem se preocupado com a boa parte dessas pessoas que estão sofrendo, que estão com dificuldade. E também, ó Deus, abençoa a sua família, para que essa família possa usar esse período, ó Pai, para manifestar o Teu amor através delas aos seus familiares. Pedimos a Deus também que o Senhor esteja curando as pessoas que estão passando por essa dificuldade com esse vírus, ó Deus, que tem já matado pessoas e que tem, ó Deus, machucado muita gente. Não só, ó Deus,
as pessoas que estão doentes, que estão isoladas, mas também aquelas que estão sem poder estar junto. Até hoje, ó Deus, o consolo que nós tínhamos nas doenças era poder estar junto, poder estar ali trazendo uma água, poder estar ali levando, ó Deus, para a pessoa ao banheiro. E agora, ó Deus, dessa maneira está difícil. Não tem como, ó Pai, nós fazermos isso. Pedimos, ó Deus, a Tua proteção. Essas pessoas, ó Pai, assim como meu genro Paulo, que acha, ó Deus, que está gripado, foi fazer o exame e agora está gripado. Peço, ó Deus, que o Senhor esteja limpando o Teu servo. Peço, ó Deus, que isso não seja, Pai Santo, algo que venha trazer grandes e graves consequências para ele, para a sua família, para nós no geral, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, nos alegrar em saber que isso não é tão grave. Que o Senhor esteja tirando, ó Deus, essa enfermidade. Não só dele, ó Deus, mas de todas as pessoas que estão acometidas, ó Pai, de doenças que vêm tirando, ó Deus, a paz, vem trazendo medo, vem trazendo ansiedade. Que essas pessoas, ó Deus, que mesmo com tudo isso que estão passando, mesmo assim ainda não te conhecem, que o Senhor esteja, ó Deus, fazendo com que eles venham te conhecer, enviando, ó Deus, mesmo que seja através da mídia, a Tua palavra até os ouvidos dessas pessoas. Nós estamos, ó Deus, muito perturbados por essas pessoas que estão vivendo sem paz, estão vivendo sem saúde, ó Deus. Pessoas que não têm mais o que comer, pessoas que estão, ó Pai, internadas em hospitais, isoladas de suas famílias, seus parentes, ó Deus, pessoas que precisam, Pai, do nosso apoio, mas precisam, mas precisamente da Tua paz, da Tua segurança, do Teu consolo. Que o Teu consolo, ó Deus, chegue a essas pessoas. E chegue também, ó Deus, a nós, para que possamos, ó Deus, manter a nossa calma, para que, ó Deus, nós venhamos manifestar o Teu amor para com as pessoas, para com os nossos irmãos, para que esse amor, de fato, lance fora todo medo. E que a nossa comunicação contigo, que nós estejamos, ó Deus, em constante oração, para que seja lançado fora, ó Deus, a ansiedade que muitas vezes nos machuca. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja cuidando dessas pessoas. Peço ao Pai Santo pela família, dos irmãos da nossa igreja, o irmão Ayrton, a irmã Lúcia, a irmã Jonamara, a irmã Jocilene, ó Deus, que as suas famílias possam, de fato, permanecer firmes no amor do Senhor. Pela família da irmã Concelita, mais precisamente por ela, pela sua saúde, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja favorecendo com a sua graça todas essas pessoas que precisam de Ti. Peço, ó Deus, pela família do Sagrado, sua esposa, a Cláudia, a Sara, o Filipinho, o Bruninho também, ó Deus, que é agregado ali da família. Pedimos, ó Deus, o Dudu, ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando na vida dele. Pedimos que o Senhor esteja cuidando das nossas crianças, para que nossas crianças, ó Pai, não venham, ó Deus, a sofrer com esse vírus, ó Pai. Pedimos que o Senhor cuide de cada um. Até aqui, Senhor Deus, nós sentimos a Tua ajuda, o Teu conforto. Pedimos, ó Deus, aqui também, pelo nosso povo de Itapipoca. Não só a minha família que está aqui, mas a minha família da minha igreja. O Senhor Deus esteja conduzindo esse Teu povo, ó Deus, meus irmãos, nos Teus caminhos, cuidando deles, ó Deus, para que nada de mal aconteça. Peço também, ó Deus, a população do meu bairro, do bairro Madalenas, ó Deus, que o Senhor assegure, ó Deus, aqui em sua santa e potente mão, ó Deus, esse povo, não deixando, ó Pai, que esse vírus venha se alastrar nesse bairro. É um bairro, ó Deus, que também precisa, ó Deus,
da tua graça, do teu amor. Precisa, Pai Santo, muitas pessoas de serem salvas, mas que antes do vírus chegar, chegue, ó Pai, a tua graça na vida de cada pessoa aqui nesse bairro. Não só, ó Deus, também desse bairro, mas por toda a nossa Itapipoca, por toda a nossa Sobral, por todo mundo, ó Deus, que está aí sofrendo. Que a tua graça possa banhar, ó Pai, essas pessoas, para que elas possam, ó Deus, poder alegrar-se em Ti, após resolvido toda essa pandemia. Nós possamos, ó Deus, estar alegres, comemorando a vitória no Senhor. Pois o Senhor, que está presente em nossas vidas, é o Senhor, nosso Deus, Deus de toda glória, o Deus de toda honra, e nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 179. Nem que tenha só, não deve ser vocês sabem, mas vamos cantar. Canta o cristão, tá? Ela só ela não chega. Não para não, que nem dá aquele lá. Pode vir daqui a pouco a gente vir. 159. Nós vamos cantar o hino 159 do nosso cantor cristão. Dirijo a Ti, Jesus, minha oração, a Ti que tudo vês no coração. Eu venho Te adorar, Tua graça suplicar, ó Rei me abençoar. Vem já, meu Deus. Dirijo a Ti, Jesus, minha oração, do mal que pratiquei, a confissão. Sê Tu, ó meu Senhor, propício ao pecador, concede em Teu amor Pleno perdão. Dirijo a Ti, Jesus, minha oração, a Ti que amparo és em aflição. Oh, vem me consolar, minha alma confortar, pra nunca me afastar De Ti, Senhor. Escuta, meu Jesus, esta oração que humilde faço a Ti com gratidão. Tu és meu mediador, meu Rei e Salvador, possa eu em Teu amor Sempre viver. Amém? Amém. Estamos chegando ao final da nossa programação. Nós vamos continuar orando pelos irmãos
Esses não são esses pedidos, mas também os outros, né? A gente vai estar orando, pedindo a Deus o conforto e o consolo de todos. Muito obrigado, meus amados irmãos, por ter estado presente, né? Mesmo, né? Mesmo assim, do outro lado, né? Mais presente conosco. Continue orando por nós. Orem pelo bairro Madalena. Mandem mensagens. Nós estamos aqui isolados e nós precisamos conversar um pouquinho com vocês. Manda mensagem, perguntando como nós estamos. Tá bom? Tchau. Boa noite. Boa noite.